Bem, o que a gente quer fazer agora é fazer um pouco, essencialmente, a mesma teoria que fizemos para integrais de linhas em curvas com superfícies. Queremos integrar campos em superfícies. Então, a questão é a seguinte: a forma na qual a gente pensa em superfícies não é boa para definir integrais. Então, vamos a ver isto com curvas, que acontece em curvas. Então, para curvas, a gente tem duas formas de pensar. Temos, por um lado, as curvas de nível, sim, que são, por exemplo, o círculo de raio 1 são os pontos do plano que verificam x quadrado mais y quadrado igual a 1. Ou também podemos pensar com as curvas parametrizadas, por exemplo, gamma de t igual a coseno de t seno de t, onde t varia entre 0 e 2π. Sim? A imagem dessa função gama é também o círculo de raio 1. Sim? Então, o círculo de raio 1 temos duas formas de pensar nele. Como ponto do plano que verifica uma equação ou como a imagem de uma função gr em R2, tá bom? Gama aqui. Então, nós para integrar, para definir integral de linha de um campo, ou integrais de linha em geral, o que utilizamos foi essa forma de pensar em curvas parametrizadas, ¿sí? Pensar quando temos uma função gama e nossa curva é a imagem da função gama. Essa forma de pensar o círculo de raio 1 não adiantou em nada para definir integral de linha. ¿Sí? Então, nós precisamos fazer o mesmo para superfícies. Então, temos duas formas de pensar o círculo, como o conjunto de pontos do plano que verificam uma equação ou como a imagem de uma função de uma variável. Então, para integrar, a gente utiliza a segunda, e como nosso objetivo agora é integrar em superfícies, precisamos pensar nelas de forma parametrizada. ¿Sí? Então, para superfície, para nós, até agora, foram conjuntos de pontos no espaço que verificam uma equação. Por exemplo, o plano, sim, que é uma superfície, são os pontos que verificam a equação da forma ax mais by mais cz igual a d, ou a esfera, que são os pontos x quadrado mais y quadrado mais c quadrado igual a 1. Sim? Então, observem que para nós, até agora, plano e esfera são um conjunto de pontos que verificam uma equação no espaço. Então, porém, essa forma de pensar superfície não vai adiantar. Então, o que vamos a definir é superfície parametrizada. Então, uma superfície parametrizada é a imagem de uma função φ, que está definida em uma região U do plano R2, que é um aberto, e toma valores em Rn, onde n é maior ou igual que 3. A gente vai trabalhar principalmente com n igual a 3, tá bom? E então, já falei que é um aberto do plano e a gente pede S como a imagem da função φ. Então, por exemplo, vamos dar exemplo de superfícies parametrizadas. Os gráficos das funções f do plano em R são todas superfícies parametrizadas. Por quê? Então, para ver que uma superfície parametrizada, o que precisamos é escrever o gráfico da função f como a imagem de uma função φ do plano em R3, nesse caso. ¿Sí? E o que vamos a fazer é definir essa φ como da seguinte forma. Φ de xy vai ser xy f de xy. ¿Sí? Então, isso φ é uma função que vai de R2 em R3. ¿Sí? E então, a imagem de φ é o gráfico da função f. E acho que isso é claro pela definição, ¿sí? de gráfico da função f. Bem, então, os gráficos de funções são superfícies parametrizadas. E essa é a forma canônica de escrever elas. Essa é a parametrização canônica do gráfico de uma função. Por outro lado, os planos também são superfícies parametrizadas. Se a gente toma um plano π e U0 e V0 são vetores paralelos ao plano e linearmente independentes, ¿sí? Lembrem, dois vetores são linearmente independentes, quer dizer que não são colineares, tá bom? Então, se temos dois vetores que não são colineares, paralelos ao plano π, e P0 é um ponto no plano,
Então, ao definir a função φ do plano R2 em R3 como φ de st é igual a P0 mais S, U0 mais T, V0, então a imagem de φ vai ser o plano π. ¿Sí? Esto, não sei como vocês estudaram, creo que vocês viram, como viram planos em geometria analítica, mas isso é essencialmente a equação paramétrica do plano, tá bom? Ou a forma de pensar a equação paramétrica do plano. O que vocês tenham visto como equação paramétrica do plano é equivalente a isso que eu escrevi aqui. Então a imagem dessa função φ é o plano π. Em geral, a gente vai utilizar... Então aqui utilizei a variável de φ como S e T e a variável de φ como X e Y. Porém, a gente daqui na frente vai utilizar para variáveis de φ o U e V. ¿Sí? Então, φ vai ser a parametrização e U e V são as variáveis de φ, tá bom? Para não misturar com X e Y no S ou T. Tá? Então, as variáveis de φ são sempre UV. Então, por exemplo, φ de UV pode ser U mais V cosseno de V. Bem, então, vejamos mais exemplos de superfícies parametrizadas. Então, as mudanças de coordenadas cilíndricas e esféricas nos fornecem parametrizações de cilindros e de esferas. ¿Sí? Então, eu acho que eu falei, mas em alguma aula ao vivo eu lembro ter pensado nisso, mas acho que foi antes de uma prova. ¿Sí? Então, en coordenadas cilíndricas R, θ y Z, ¿sí? Vamos a pensar no espacio con coordenadas cilíndricas. Si fixamos o R, isto é, consideramos o conjunto R, θ, Z, onde R é igual a uma constante, ¿sí? Então está fixado o R e o θ e Z são livres, variam. Então o que obtemos é um cilindro que tem como eixo de simetría o eixo dos Z's, ¿sí? Porque estamos pensando nas coordenadas cilíndricas canónicas, tá bom? E o raio do cilindro é RC. ¿Sí? Então, se definimos a função φ de UV como sendo R0 UV em coordenadas cilíndricas, ¿sí? Essa é a definição da função em coordenadas cilíndricas, ou f de UV como R0 coseno de U, R0 seno de U, V, ¿sí? Isso en coordenadas cartesianas, estou indo de aquí para aqui pela mudança de coordenadas. Então, a imagem de φ é o cilindro anterior, tá bom? Então, coordenadas cilíndricas nos fornecem uma forma de parametrizar esse tipo de cilindros, ¿sí? Os cilindros que têm simetria eixo 2Z e raio R0. Se vocês querem que o eixo de simetria seja o eixo 2x, vocês têm que trabalhar com coordenadas cilíndricas R, θ e x aqui, tá bom? A gente viu isso em integrais múltiplas, integrais de várias variáveis. Bem, então, as coordenadas cilíndricas nos fornecem formas de parametrizar cilindros. As coordenadas esféricas nos fornecen formas de parametrizar esferas. ¿Por qué? En coordenadas esféricas, ρ, θ y φ, si ρ fixamos o φ, ¿sí? Si fixamos o ρ, obtemos una esfera, ¿sí? Entonces, o sea, os ponto da forma en coordenadas esféricas ρ, θ, φ, onde ρ é igual a ρ0, que isso estamos fixando como una constante, o que obtemos é a esfera centrada na origem e raio ρ0. Por tanto, se a gente define φ de UV como sendo ρ0 UV en coordenadas esféricas, ¿sí? Estas son coordenadas esféricas de nuestra función, que podemos llevar a coordenadas cartesianas pela mudança de variável, que sería en ese caso φ de UV igual a ρ coseno de U seno de B, ρ0 seno de U seno de B, ρ0 coseno de B. Então, a imagem de φ é a esfera anterior, ¿sí? Então, essa aqui, essa φ aqui e essa φ aqui são as ferramentas, as parametrizações que vocês deveriam utilizar para parametrizar círculos e cilindros e esferas, tá bom?
Então, com isso, terminamos a introdução a superfícies parametrizadas.